5 minutos em Provérbios 5. O capítulo 5 de Provérbios fala basicamente a respeito do adultério, e nós podemos dividi-lo em 7 partes. Antes de falar das 7 partes, a graça e a paz de Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a esse canal, que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Aqui no canal, na seção de playlists, nós já fizemos 2 séries de estudos em Provérbios. Existe uma playlist que se chama Aulas de Provérbios. São 60 aulas em que nós tratamos de todo o livro de Provérbios, capítulo por capítulo, explicando detalhadamente o livro de Provérbios. E depois nós temos uma outra série que se chama 31 lições para a vida, com base em Provérbios. Então, nessa segunda série que eu estou falando, nós tiramos uma lição de cada um dos 31 capítulos de Provérbios para a vida. Esta é a terceira série de Provérbios, que fala sobre 5 minutos de meditação em Provérbios. Como nós falamos, Provérbios no capítulo 5 fala sobre adultério e existem 7 partes em Provérbios capítulo 5. A primeira parte está nos versículos 1 e 2, em que o rei Salomão nos chama de filho. Ele diz assim: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Então o capítulo 5 começa com essa recomendação: preste atenção na sabedoria, no que eu tenho para te falar. O que eu tenho para te falar, diz Salomão, é que, versículo 3, os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Então, a segunda parte de Provérbios 5 fala sobre as consequências de você se envolver com uma mulher que é estranha. A mulher estranha é a mulher que você não conhece. Tem pessoas que saem em uma festa, numa noite, conhecem uma mulher, ou as mulheres que conhecem um estranho, conhecem um homem e já ficam com aquela pessoa. Já partem para um envolvimento emocional, já partem para um abraço, para um beijo, e algumas pessoas vão até além para a intimidade naquele mesmo dia. Você não conhece a pessoa, você não sabe de onde ela vem. Você pode contrair uma doença sexualmente transmissível, que muitas vezes gera muitas dores para o tratamento. Você pode gerar até mesmo HIV. Tem pessoas que perderam um rim porque viram uma mulher estranha, muito bonita, e dormiram com aquela mulher e no dia seguinte amanheceram em uma banheira cheia de gelo e descobriram que perderam um rim. Então, existem consequências de se envolver com uma pessoa estranha. O fim pode ser amargoso. Os pés da pessoa que é estranha descem para a morte. Os seus passos firmam-se no inferno. O que é o inferno? O inferno é você contrair uma doença, é você perder a sua paz, é você ter uma pessoa que agora se envolveu com você e que pode ameaçar contar que você se envolveu com ela para o seu esposo, para a sua esposa. Porque é a pessoa estranha, ela não pondera sobre a vereda da vida. Para a pessoa estranha, a sua vida pouco importa. Pouco importa a sua esposa, pouco importa o seu esposo, pouco importam os seus filhos, pouco importa a sua reputação no seu trabalho. Para a pessoa que é estranha, você não conhece ela, você não sabe o que pode trazer de consequência. O terceiro ponto que Provérbios 5 trata é sobre uma reafirmação. Fique longe dessas mulheres.
Versículos 7 até 11. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho e não te aproximes da porta da sua casa. Fique longe dessas mulheres, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos do teu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro e gemas no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Você se envolve com a mulher estranha e de repente você vê o seu patrimônio indo embora. Ela vai dizer: se você não me der o seu carro de 60, de 70 mil reais, ou se você não me der uma indenização que seja de 5 ou 10 mil reais, eu conto para sua esposa que você a traiu. Você fica na mão da pessoa. Os versículos 12 a 14 falam para que você não se arrependa. Veja, se você fizer essas coisas, você vai dizer, versículo 12 até o 14, você vai dizer: como eu aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão, e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo o mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. É isso que acontece. Quando você cai na situação, você coloca a mão na cabeça e pensa: por que eu fiz isso? Os versículos, a quinta parte do Provérbios 5 fala sobre os benefícios da fidelidade. São os versículos 15 a 19. Ó. Bebe água da tua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas os ribeiros de águas. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor se atraído perpetuamente. Então, os versículos 15 ao 19 nos fazem refletir. Quais são os benefícios da fidelidade? Você vai deixar o seu patrimônio escorrer por entre os seus dedos por causa de uma mulher estranha, por causa de um homem estranho. Muitas mulheres se envolveram com um homem estranho, transferiram o patrimônio do marido para o amante e o amante fugiu com uma outra mulher. Perderam tudo que era da sua família. Por acaso você deve perder as coisas da sua família? Não. Versículo 20 é a sexta parte. A sexta parte é uma pergunta. Por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Aqui está um ponto de reflexão. Por que colocar a sua família a se perder, os seus filhos correndo o risco de sofrerem, verem um divórcio da sua relação por causa de uma bobagem? E a última parte nos mostra que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele aplana todas as suas carreiras. Em outras palavras, aquilo que você faz está diante de Deus. Verso 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. 23. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então a sétima parte, que são os versículos 21 a 23, nos fala que cada um recebe aquilo que planta. Preste atenção naquilo que você planta. Essa é a meditação de Provérbios, capítulo 5. Deus abençoe e até a próxima.